Editorial. Quando eu era criança, isso na metade do século passado, havia um ditado inesquecível para os cafeicultores brasileiros que dizia: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Tenho para mim que saúva é como mentiroso, porque quem mente se transforma na saúde das sociedades. Tem outro ditado sobre quem mente: a mentira vira bicho e come o dono. Essa é do filósofo francês Monsieur Villaubé, meu amigo lá de Terenos, nascido nas encostas do Buraco das Araras, lá em Jardim. Quem mente se transforma num Judas em qualquer sociedade, porque através da mentira é que se dissemina o mal, o desentendimento, as intrigas, as pendengas. O mentiroso não se importa com a reputação dele e nem de ninguém. Portanto, acho que quem tem um programa forte como este tem um compromisso com a verdade, porque ela é o amálgama da construção do pensamento em qualquer sociedade. Mentira é como óleo e água, não se misturam jamais. Tenho para mim que Deus detesta a mentira e age de forma que a verdade vença sempre, porque a verdade vem de Deus e a mentira é do diabo, e quem anda com Deus não mente. O próprio Jesus dizia: conheça a verdade e ela vos libertará. Dias atrás, nas redes sociais, circulou a seguinte postagem feita pelo doutor Renato Katayama. Aspas: o governo do estado pagou 6,9 milhões por um imóvel que não vale a avaliação, porque o secretário de obras queria beneficiar seu primo, o empresário Elídio Delpino. Vindo tal afirmação de um homem como o doutor Renato Katayama, não deixava dúvidas de que o que ele estava dizendo era a mais pura verdade. Afinal, o denunciante, ao longo do tempo em que o conheço, nunca usou palavras vãs para se expressar publicamente. E aquela postagem foi replicada por todo mundo na internet, nos grupos de internet. E se não era verdade, virou verdade, porque uma mentira dita 1000 vezes faz esse efeito na concepção popular, porque já tivemos essa experiência recente com a malfadada Coffee Break, onde 40.000 páginas de mentiras criaram no imaginário popular que os implicados eram bandidos,
travestidos de políticos, e quando as acusações foram estudadas, analisadas por homens sérios, comprometidos com a verdade, que são os nossos desembargadores, eles viram que aquilo se tratava de 40 mil páginas de mentiras e invenções que custaram caro para os que foram apontados como culpados, quando na verdade são inocentes e apontados indevidamente por um mentiroso da marca do ex-prefeito Bernal, que criou uma invencionice criminosa e maluca para criminalizar pessoas que hoje estamos conhecendo que não tiveram culpa e foram vítimas de uma mentira, de um devaneio, de uma invenção satânica para criminalizá-los. Mas vou voltar ao tema principal deste editorial, que foi a acusação de Renato Katayama contra o secretário de Obras Marcelo Miglioli, acusando-o de ter usado do cargo para vender ao Estado um terreno pertencente ao empresário Elídio Delpino, primo de Miglioli, por 6,9 milhões de reais, a partir de uma avaliação, segundo Katayama, fajuta. E por que faço essa referência? Porque ontem pesquisei, recebi documentos, arquivos sobre o assunto e concluí que o Renato Katayama mentiu. E não quero ser eu o homem a estragar a hipotética carreira política que deseja fazer o acusado, o Miglioli, porque ele pode ser incompetente como secretário de obras, mas neste caso ele não tem a menor culpa. Por isso, voltei ao assunto para não deixar parar dúvidas a respeito desse episódio. A verdade é a seguinte: Renato Katayama tinha haveres com Elídio Delpino e tinha comprovação da dívida, portanto, deveria ter se habilitado na massa falida do construtor, mas dormiu no ponto e não o fez. E como justiça não beneficia quem dorme, quando Katayama acordou, o terreno de 6,9 milhões havia sido adquirido pela Polícia Militar e já estava legalizado e vendido pelo credor em primeiro grau ao governo do Estado, depois de uma criteriosa avaliação feita pela Caixa Econômica Federal. Presumo que, revoltado, o doutor Renato Katayama quis criar um clima sem ligar para as consequências das suas palavras, publicando contra o Miglioli inverdades que poderão prejudicá-lo na pretensão que ele tem de ser candidato a senador pelo PSDB. Diante da credibilidade de nossos comentários, volto atrás na informação, peço desculpa aos meus ouvintes e reformulo a informação reafirmando que as palavras publicadas por Renato Katayama foram levianas, carentes de verdades e sem crédito, porque não se constituem em verdade. Miglioli pode não ser o secretário de obras competente, mas não tem culpa alguma sobre a transação legal do terreno do seu primo,
Elídio Delpino com o governo do estado. E acredito que, ao restabelecer a verdade, deixo para o acusador, o doutor Renato Katayama, a sua obrigação de vir a público esclarecer por que fez tão graves acusações quando ele é o principal interessado na história. Ele que explique porque quis prejudicar o secretário de obras desse governo, quando ele próprio sabe que a culpa, se é que ela existe, está no fato dele ter dormido no ponto para cobrar a dívida que tinha com o dono do terreno. E ele que procure a forma de justificar do porquê tentar prejudicar uma pessoa, como que querendo utilizar de um ardil para tentar desfazer o negócio que já está feito, sacramentado e dentro da lisura que a lei exige. Como não pactuo com mentiras, e para mostrar a diferença entre aquilo que cabe nas redes sociais é diferente daquilo que cabe na imprensa séria, desfaço o equívoco e tenho a coragem de vir a público pedir desculpas e reafirmar a nossa vontade de fazer imprensa séria e limpa, longe do interesse de prejudicar quem quer que seja. Miglioli poderá até, se candidato for, perder a eleição para senador, mas não contará com a nossa colaboração para a sua derrota. E deverá guardar de nós, da imprensa, a boa imagem de que, quando erramos, temos a capacidade de voltar atrás e refazer nossos caminhos, assim como estou fazendo no editorial de hoje. Com a palavra, Renato Katayama. Bom dia. Difusora